Bom dia, pessoal. Bom dia, nono ano. Como é que vocês estão aí de quarentena? Todo mundo aí com os protocolos de higiene, lavando a mão? Todo mundo aí em casa de quarentena? Espero que todos estejam bem, ok? Então, gente, hoje a gente vai falar. O tema da nossa aula de hoje é os estados físicos da matéria. Essa aula a gente já viu lá atrás no sexto ano, mas como ela voltou esse ano para o nosso cronograma, então a gente vai falar um pouquinho dela, tá bom? A gente sabe que na natureza a gente tem três estados que a gente fala muito dele, né? O sólido, o líquido e o estado gasoso. Só que eu também já falei para vocês sobre o quarto estado da matéria, que é o plasma, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente. Tá ok? Estado sólido é o estado em que as moléculas elas se encontram muito próximas. Então, elas têm forma e volume fixo, não sofrem compressão. O exemplo que eu dei aí na imagem é a pedra, mas a gente também tem o cubo de gelo, onde as moléculas elas não conseguem se deslocar. O segundo estado que a gente vai ver é o líquido. O que acontece com as moléculas nesse estado? Elas estão mais afastadas do que do estado sólido. Então, os elementos desse estado têm forma e volume variado. Se eu botar água num copo, ela vai ter a forma de um copo. Se eu botar numa bacia ou numa garrafa, as moléculas vão ter a forma do recipiente que contém. O outro estado é o gasoso, onde a movimentação dessas moléculas é bem maior que no estado líquido e sólido. Elas variam conforme a pressão exercida sobre o gás, que pode aumentar ou diminuir seu volume. O exemplo que eu dei aí foi a fumaça, mas a gente também tem a bola de aniversário. Quando a gente enche a bola de aniversário, a gente consegue mudar também mais ou menos o volume dela. A gente enche pouco ou enche muito. E assim o recipiente fica conforme os elementos gasosos que tem nela. Ela toma a forma dos elementos, tá ok? E como eu falei que ia dar o quarto estado físico da matéria, que a gente quase não vê nos livros didáticos, é o plasma, que é formado por substância no estado gasoso muito aquecida, que atinge um valor tão elevado de temperatura que a agitação térmica molecular supera a energia de ligação. Então a gente tem o Sol. Como a gente sabe, o Sol, a temperatura dele é extremamente alta. Então o Sol e as outras estrelas do universo, segundo os cientistas, o material que compõe ele, que constitui eles, é o plasma. Essas características obedecem fatores como força de coesão. O que é força de coesão? Faz com que as moléculas se aproximem uma das outras. E repulsão é quando as moléculas se afastam uma da outra. No estado gasoso, a força de repulsão predomina. No estado sólido, essa força é a de coesão. As moléculas elas se aproximam.